lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, fala assim que, tendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, nesses últimos dias, ele fala assim, ele tem falado conosco através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O nosso Deus, ele... Assim, eu queria dizer o seguinte, que Deus, ele é o nosso Criador. Por isso, ele é Senhor sobre todas as coisas, porque tudo foi criado por ele. E que Deus sempre se revelou para a humanidade, de alguma forma ele sempre falou. E ele sempre tem falado, constantemente. E nesses últimos tempos, a própria manifestação dele, aqui em carne, ele veio, né? Então, por isso diz que pelo Filho ele tem nos falado nesses dias. Então, a revelação de Deus é muito importante para nós, humanos, entender. Mas só que o grande problema nosso é que nem sempre nós estamos na mesma frequência, digamos assim, do Espírito de Deus, para entender o que de fato vai no nosso espírito. Porque a maioria das mensagens, ela vem até o ouvido, entra na mente e sai, e não permanece, porque não entra no espírito. Mas quando a revelação vem para nós, do próprio Espírito, e nós entendemos o nosso espírito, então isso traz uma transformação na nossa vida. Então hoje é muito importante que você esteja, não naturalmente ligado, mas ligado no Espírito, precisando ouvir de Deus. O que Ele realmente tem para revelar para nós. Porque nós falamos a respeito de Deus como o nosso Pai, né? Que Ele é o Deus que de fato traz para nós a figura paterna completa. E então Deus falou comigo esses dias sobre Ele como o Pai, Ele como Senhor e Ele como amigo. Então, na medida do possível, a gente vai externando aqui. Mas eu quero que você mesmo receba de Deus a revelação. Então, por exemplo, hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre essa parte que ele falou para Moisés. Para Moisés, ele disse, e eu me manifesto como Senhor ou como Yahvé. Depois a gente explica um pouquinho sobre isso. E a forma como Deus se revela para Moisés, ele queria que as pessoas conhecessem a ele. Até hoje, Deus quer que a gente entenda que ele é Pai, mas ele também é Senhor. E Senhor tem a sua função específica sobre nossas vidas. Tem a nossa parte para com ele como Senhor e tem a parte dele como Senhor das nossas vidas. Porque essa palavra Yahvé, ou Javé, né? E ela tem uma profundidade que não dá para expressar humanamente falando o significado mais profundo dela. A gente sabe assim, superficialmente, quando ele diz para Moisés, porque Moisés falou assim, porque ele se apresenta para Moisés dizendo o Deus de Abraão, dos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quero que você vá para o Egito e retira de lá o meu povo. Ele disse, mas as pessoas perguntando, os anciãos de Israel perguntando, mas como é o nome dele? Aí que ele diz para eles, que o Eu Sou me enviou a vós. Esse Eu Sou
ou o Senhor, ou Yahvé, né? Que é uma expressão sobrenatural, digamos assim, da pessoa de Deus, porque vai muito além da mente humana. Ele queria que as pessoas entendessem que aquele que é, né? Aquele que não tem começo e nem fim, ou o princípio e o fim, como queira, né? O Eterno me envia a vós. Então, Moisés, ele fala assim para Moisés depois, no capítulo 6, verso 3, que para Abraão, ele se manifestou de um jeito, com um nome, mas ele disse, eu não me fiz conhecer como estou falando para ti agora. Para Abraão, ele falou, eu sou o El Shaddai. Lembrando que a palavra El é Deus, Deus, qualquer Deus, entende? Pode ser o Deus criador, o Deus das pessoas. Então, El, Deus, Shaddai, é o todo suficiente ou todo poderoso. Ele se apresentou assim para Abraão, El Shaddai, e para Moisés ele disse, vai dizer para eles o eu sou ou Yahvé. E é algo, uma expressão, uma vez eu estava vendo o pastor Aloysio, a gente tinha uns estudos que a gente começou a passar na época para as pessoas que terminavam a escola de líderes. Tinha uns estudos gravados do pastor Aloysio, que a gente adquiriu, a gente comprou da Igreja Videira, aonde uma determinada lição, o pastor Aloysio, ele faz uma explanação, uma explicação da palavra Yahvé, que seria, de fato, o tetragrama que eles chamam, né, que são 4 letras do alfabeto que não tem ali as vogais, só a consoante. Então, é assim que Deus se revelou, se manifestou para Moisés para falar com o povo. Então, essa palavra ficou uma palavra que eles receberam no Espírito, o entendimento que ficou tão forte para eles, que eles não queriam pronunciar essa palavra, o nome de Deus. Então, eles colocaram Adonai. E foi ali uma junção para poder se referir a Deus, para não falar o nome que Deus se revelou para Moisés. Era tão forte para eles que eles preferiam, então, transferir para Adonai, que nós chamamos Adonai em português como sendo Senhor, né? Em grego é Kyrios, em português é dono. E a gente inseriu no português essa palavra Senhor, né? Senhor. Adonai, Senhor em português, digamos, e foi uma palavra inserida no português, que ela não é da raiz portuguesa. Senhor vem do latim, inserido em português, mas que o significado dela em português é dono. Dono ou senhor é a mesma coisa. Dona e senhora é a mesma palavra, só que em línguas diferentes. Então, eles colocaram Adonai, e em grego, Kyrios, em português, ou em latim, Senhor, em português, dono, que é a mesma coisa, para se referir a Jesus, por exemplo, para se referir a Deus. Palavra Senhor. Então, na língua portuguesa, aliás, na tradução, na versão atualizada, ela é colocada como Senhor, mas na King James, nesse versículo, capítulo 6, verso 3, é Yahvé, né? Aquelas 4 letras em hebraico. Então, Deus se manifesta dessa forma para Moisés, e Moisés vai nesse nome, diz, olha, esse se manifestou a mim, falou a mim, para a gente sair do Egito e tal e tal. Então, o grande, que a gente conheceu como o grande eu sou. O eu sou me enviou a voz.
Yahvé me enviou a vós. O Senhor me enviou a vós e me deu essa missão, né? Então, a ideia para nós hoje aqui como igreja, o nome de Deus é uma característica da sua pessoa. E no quesito, vamos dizer assim, do nome dele, de Yahvé ou de Senhor, é muito importante que a gente também receba essa revelação no nosso espírito. Porque se nós entendermos a profundidade de quem é Deus, né, e é revelado para nós através do nome dele, então a reverência, o respeito, a honra teria que ser em alta estima, uma reverência extraordinária da posição de Deus e de como nós deveríamos nos colocar diante dele, porque como Pai, ele é amoroso, ele cuida, ele supre, ele faz tudo o que nós precisamos, mas como Senhor, ele é dono. Como Senhor, ele manda. Como Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Eterno, né? Então, a gente não pode, assim, se referir a ele de qualquer forma. A gente precisaria ter mais respeito ao nome dele, à pessoa dele que representa esse nome. E porque, como o Senhor, ele é um bom Senhor, ele é um Senhor que tem prazer de ajudar a gente, mas ele também exige respeito. Amém? Lembra que eu li Malaquias, capítulo 1, verso 6, naquela semana? Se eu sou pai, cadê minha honra? E se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? Né? Então, a gente precisa, talvez, ter mais um vislumbre do nome de Deus, da pessoa de Deus, para que a nossa atitude como pessoa, filhas de Deus, sejam mais condigna daquilo que ele é. Porque isso vai trazer benefícios poderosos nas nossas vidas. Se nós chamamos ele de Senhor e agimos de tal forma, porque se ele é o Senhor, nós somos servos. Amém? Se ele é Senhor, então existe o servo. Se ele é Pai, nós somos filhos. E como servos é que a gente precisa entender que nossa posição é de sermos obedientes. E Deus, ele foi muito além, né, da revelação para os antigos, para as pessoas do Velho Testamento, e ele se revelou a nós de uma forma tão tremenda, que eu coloquei assim, que Deus se revelou a nós, o grande Eu Sou se revelou a nós como o ser que se fez carne, ou Deus eterno, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Yahvé de Savaote, o Deus dos exércitos, o grande Eu Sou, o Yahvé, ele se fez carne para se revelar a nós de uma forma mais compreensível a nós. Mas não é que Jesus encarnado fosse só um ser humano, ele é o próprio Yahvé. Ele é o próprio Yahvé que se fez carne e habitou entre nós. Então, o nosso entendimento sobre Jesus, eu queria ler aqui João 1,14, e depois Filipenses 2, 5 a 11, que já conhecemos bastante. Mas é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Em João 1,14, ele fala que ele veio, capítulo 1, verso 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai,
cheio de graça e verdade. Amém? Então, a palavra ou o verbo, né? Ou Jesus, ou Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. No livro de Filipenses 2:5, Filipenses capítulo 2, verso 5 até o 11, ele fala o seguinte: tende em vós como igreja, como filhos e como servos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja, estamos falando do grande eu sou, do Yahvé, que se fez carne. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. A palavra servo aí é de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Entenda aí. Antes, no versículo antes. Então, quando ele diz assim, a si mesmo se humilhou, está dizendo que o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus dos hebreus, ele se humilhou e tornou-se obediente até morte, e morte de cruz. Ou seja, ele deixa a sua posição de glória de Deus para se tornar um ser humano igual a nós e se tornar escravo para que e fosse obediência, que nós muitas vezes não somos obedientes, mas ele foi obediente e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí diz que pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amém? Então o nome de Jesus está acima de toda a autoridade suprema, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é muito importante entender essas coisas no nosso espírito. Porque se nós entendermos que a palavra Senhor significa dono, né? E muitas vezes a gente usa o Senhor Jesus assim como algo corriqueiro, como que fazendo parte do nosso dia a dia, a gente fala Senhor Jesus assim, de uma forma muito sem entendimento, sem reverência de fato a esse Senhor, porque a gente entende que existe donos, né? Chama pessoas de Senhor, chama mulher de senhora, a gente faz isso, mas de fato, e existe também aquele vício de linguagem, né, que a gente usa, que é a nossa dona, né, senhora. Então a gente não presta atenção nessas coisas, mas se eu declaro com a minha boca que essa senhora aí é a minha dona, então a minha vida pertence a ela. Se é um principado, para onde eu vou? Junto com ele para o lago do fogo. É ou não é? Então, mas são palavras que a gente diz sem refletir no significado, né? Muitas vezes também falamos Senhor Jesus sem refletir no significado dessa palavra. Aí Jesus, ele diz o seguinte: por que você, lá em Lucas 6, 36, se não me falha a memória, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então seria usar o nome Senhor Jesus sem entendimento, sem compreensão da profundidade que é isso. E Deus nos dá a profundidade do que significa Senhor Jesus. Porque é o nome
que Jesus herdou, que Deus deu a ele, esse nome acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor. Isso vai acontecer ainda. Por exemplo, se diz todo joelho. Eu creio que até o joelho de Lúcifer terá que se dobrar naquele dia. Eu creio que todos os seres humanos que já morreram sem reconhecer Jesus vão ter que se dobrar naquele dia, porque eles não morreram, eles estão vivendo em algum lugar, né? E a Bíblia diz que o inferno vai dar os mortos dele. O abismo vai entregar os mortos. Então, todos vão voltar e vão ter que se dobrar o joelho diante desse nome e confessar com a língua que Jesus é o Senhor. Então, o senhorio de Jesus é muito mais do que apenas aquilo que nós pronunciamos aqui. É o nome que tem acima de todo nome, é a autoridade suprema e que é o único nome que vai prevalecer de verdade. Então, por exemplo, a senhora aí Aparecida, esse principado vai ter que se dobrar diante de Jesus. Não vai prevalecer o senhorio, porque existe aí sim só um Senhor. Existe um só Senhor. Um só batismo. Só um que vai permanecer para sempre. Então, antigamente, quando os crentes, os cristãos, antes dos anos 300, depois de Cristo, os César, os imperadores, eles se sentiam senhores. Eles queriam ser adorados como Senhor, como um Deus, como uma divindade, né? E tinha deles que até construíam templos em algumas cidades para ser adorado o nome deles, ser adorado assim como é hoje lá na Coreia do Norte, né? Eles se colocam como deuses, como para que a população adore a eles. Assim era naquele tempo do Império Romano. Então, eles instituíram uma saudação entre eles, né? Entre os funcionários públicos e os militares. Eles tinham que se cumprimentar, dizendo Curios Kaiser, ou César é o Senhor, entende? Como hoje aqui no batalhão é Selva, comandante, né? Então, e nós é graça e paz, povo, graça e paz. Assim era a nossa forma de se cumprimentar naquela época. Era Curios Kaiser, ou César é o Senhor. E aí, quando o crente, o cara aceitava Jesus, de fato entendia que Jesus é o Senhor. Quando eles entendiam que Jesus é o Senhor, eles entendiam que César não era Senhor coisa nenhuma. Então, quando havia uma saudação entre um cristão, um funcionário público cristão ou um militar cristão com outro que não era, quando o camarada dizia Curios Kaiser, ele dizia Jesus é o Senhor. E aí havia uma diferença, e por isso eles falavam isso para os seus superiores, até que havia a perseguição, havia o aprisionamento dessas pessoas que estavam dizendo que existia um outro rei, que existia um outro senhor, e não César. Eles não aceitavam isso. E aí eles tinham que decidir se eles iriam negar Jesus, vai dizer, não, Jesus não é o Senhor que é o Senhor, César é o Senhor que é o Senhor, ou dizer, não, de fato, Jesus para mim é o Senhor, é o meu dono. E aí, mas se você não negar, se você continuar afirmando isso, você vai morrer. Eles preferiam morrer do que negar o nome de Jesus, porque eles entenderam o senhorio de Jesus na vida deles. E hoje, para nós, fica um pouco distante essas questões, porque nós não estamos entendendo no nosso espírito o significado da palavra Senhor Jesus. Porque eu creio assim, que hoje em dia, aqui em Humaitá, aqui na nossa igreja Betel, se viesse aqui uma tropa de elite e mandasse quem quisesse negar Jesus sair, daí não ia ter problema,
e os que não quisessem ficassem, mas seriam presos ou mortos, eu creio que nem todos ficariam. Por que eu digo isso? Porque na prática a gente vai perceber se a pessoa tem Jesus como Senhor ou não tem. Porque se Jesus é de fato Senhor da minha vida, escute, se Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho que fazer o que Ele manda. Amém? Sim ou não? E Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Sendo que em Atos 2,36, diz que Deus, Pedro falando, né? Deus fez esse Jesus que morreu aí na cruz e ressuscitou, Ele fez dele Senhor e Messias. Então Jesus é o Senhor e Messias. E lá no livro de João 13, olha que número, João 13, disse, vocês me chamam Senhor e Mestre, ou me chamam de Mestre e Senhor, e fazem bem porque eu sou. Lembra da palavra o grande eu sou? Eu sou. Ele está dizendo, eu sou o grande eu sou. E se eu lavei os pés de vocês, você também deve lavar os pés uns dos outros. Ei, se Ele é o Senhor na minha vida, eu tenho que fazer o que Ele manda. E veja bem, vamos colocar isso na prática aqui. A gente tem falado e a gente tem feito conferência missionária. Sim ou não? Quantos estão aqui comigo ainda? Escute bem isso aqui. Deus, a gente tem falado, né, que Deus manda a igreja fazer missões, sim ou não? E que tem 3 formas de fazer missões, amém? E que todo crente deve fazer as 3 formas, amém? Por exemplo, se eu não sou missionário, eu sou um campo missionário. Então toda a igreja automaticamente deveria ser missionária, amém ou não amém? Aí, veja bem, aí, sabe quantos preencheram o envelope, assumindo um compromisso mensal? Talvez tinha ali umas 500 pessoas, domingo passado, aproximadamente. Então, só 193 pessoas preencheram. Então, ficaram mais de 300 que não preencheram, estavam aqui. E estão dizendo que Jesus é o seu Senhor. Não é. Porque se Ele é, você vai obedecer. Porque Ele não é só um Senhor qualquer aí. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que vai um dia nos chamar para prestar conta. Então, se Ele é o meu Senhor, eu tenho que fazer o que Ele manda eu fazer. Isso significa, Senhor, eu sou servo. O servo, ele obedece. Então, Jesus, ele se dispôs a se fazer carne e habitar entre nós e se humilhar e obedecer, se esvaziou, se humilhou, obedeceu até a morte e morte de cruz. E se Ele é o meu Senhor, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, eu preciso obedecer a Ele, e se for preciso ir para a morte, eu vou para a morte, morrer por Ele, porque Ele é o meu dono. Aí Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, disse que quando chegou a hora dele ser morto, porque ele não renunciou a Jesus, né, quando prenderam ele, e foram crucificá-lo, a morte dele seria crucificado. Ele disse, olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Então ele disse, me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Então isso é ter Jesus como Senhor. É morrer para nós, é viver para Ele. Então, esse nome, ele tem poder, mas para aqueles que
se submetem a Ele. Então, quem se submete a esse senhorio, também se submete às benesses do reino, do rei, né? Porque ele promete que os que participam com ele do reino, têm direito à proteção do reino, têm direito à cura, à saúde do reino. Amém? Então, a questão é se de fato eu entendi isso no meu espírito, se eu estou disposto a viver como cristão. E se eu vou viver como cristão, eu estou vivendo tendo Jesus como meu dono. Amém? Então, essa revelação de Deus no Velho Testamento para Moisés, e disse que você vai apresentar esse nome para eles, é o Deus que enviou Jesus, é o Deus que ressuscitou a Jesus, é o Deus que exaltou a Jesus, é o Senhor absoluto e que Ele espera de nós que a gente possa viver dessa forma, como Romanos 10, 9, ele fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Agora, entenda isso. Ao meu ver, com a tua boca confessar, não é confessar da boca para fora. É entender quem você está confessando como dono. Entender a grandeza desse Senhor. Entender a dignidade desse Senhor, que Ele é digno. E aí eu vou renunciar tudo por causa dele, segundo o que está escrito em Lucas capítulo 14, verso 25 a 35. Ele fala bem, se alguém, né, quiser vir e não deixar pai e mãe, irmãos, irmãs, esposas, filhos, campos, né, mais do que a mim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, está dizendo assim, se você vem a ele, ele precisa se tornar de fato seu dono. Se você confessa ele como dono, é nesse nível aí. Amém? Para que você seja salvo. Porque se não é de coração, se não é algo assim de verdade, e você vai negar ele por qualquer outro motivo, então não é digno dele. Então, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu seguidor, ele está dizendo. Não pode ser um cristão. Seguidor, discípulo é aquele que segue o mestre. Seguir o mestre iria ser cristão, amém? Ser igual a Cristo. O outro versículo diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. O próximo, acho que... então, lá no finalzinho fala de novo, se você não renunciar à própria vida, você não pode ser digno dele, no verso 35. Então, o que eu quero trazer isso, falando para nós aqui, nessa noite, para a gente finalizar, é que todos nós queremos ser salvos, amém? Queremos ser arrebatados no dia do arrebatamento ou quando morrer, estar com Cristo, amém? Quantos aqui querem? Todo mundo. Mas aí eu digo, e eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor e creio no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou. Mas, de fato, eu não faço o que Ele manda, então foi uma confissão vazia, não foi uma confissão de verdade. Vocês concordam comigo, sim ou não? Então, se Deus manda você fazer missões e lhe dá chance de ser um ofertante de missões,
não falou o valor, porque ele falou que é ele mesmo que vai lhe dar, não é você que vai dar esse valor. É aquilo que você pede, ele fala que vai lhe dar, ele vai lhe dar, ok? Agora, se não ofertou porque não ouviu Deus falar, aí teria que fazer uma oferta qualquer para destruir o ouvido, porque Deus está falando, sim ou não? Você acredita que Deus fala, sim ou não? Então eu não ouvi, por quê? Porque não é possível que Deus vai falar com 100 e poucos e não vai falar com 300. Não, é porque os outros não ouviram, então. E se ouviram, não obedeceram. Não sei qual é o problema aí. O problema é no futuro, porque daí o restante Deus se vira, né? Mas e eu, depois que passar essa minha longa vida nessa terra, que é tão passageira como a neblina diz, né? E depois, a eternidade. E você vai se encontrar com esse Senhor. Será que vai dar certo? É por isso que eu estou dizendo aqui, não é por causa de outra coisa, não. A questão é você mesmo. É o seu futuro. Você quer Jesus como seu Senhor? Se você o confessa, seja cristão, né? Conta a história que eu creio que vocês já ouviram essa história, mas é bom repetir aqui nesse momento para a gente finalizar. A história conta que o terceiro grande império mundial foi o Império Grego, o Império da Grécia. E esse império ele não durou muito tempo. Mas quem foi o protagonista, digamos assim, desse império crescer muito rápido foi Alexandre, conhecido como o Grande. Sim, também a história conta isso. E diz que Alexandre ele era um homem que não aceitava assim, ele não perdoava pessoas covardes no seu exército, soldados que desertavam, por exemplo, por medo, por covardia, ele mandava prender e a sentença era a morte. Ele mandava matar ali aqueles que fossem pegos porque desertaram, porque desistiram, porque não quiseram enfrentar a guerra. Então ele não perdoava, ele não era um cara assim que passava a mão na cabeça. E naquele certo dia, trouxeram para ele algumas pessoas, e entre eles, ele só perguntava assim, qual é o teu nome, né? Respondia, morte. Só que naquele dia apareceu um cara ali, disse que é um cara de boa aparência até, um jovem que ele perguntou a ele, qual é o teu nome, jovem? Disse, e com medo, né? Ele falou, Alexandre, meu senhor. Ele estava até tranquilo. Diz que assim o sangue dele subiu, ele ficou vermelho e pegou esse rapaz pelo colarinho e puxou um pouco e disse, qual é o teu nome, jovem? Alexandre, meu senhor. Qual é o teu nome? Alexandre. Ele jogou ele no chão assim. Disse, ou você muda de nome, ou muda de atitude. Aí Jesus pergunta para nós como Senhor, qual é teu nome? Cristão, Senhor. Como é o teu nome? Cristão. Então, ou muda de atitude, ou muda de nome. Não estão entendendo? Então, Deus, Ele se revela a nós como Pai, mas Ele também se revela a nós como Senhor, como dono. E nós, filhos e servos dEle.